Opa, desenhista, você mesmo, que desenha a anatomia mais torta do que o pescoço do Sasuke. Bora pro Discord corrigir as artes dos inscritos. Vou começar aqui com essa arte que foi feita pelo Gaut. Ela tá no nível mais iniciante e dá pra gente adicionar coisas bem interessantes aqui. A primeira coisa que eu fiz foi tirar aquele sol e dar uma pequena corrigida na árvore. Eu não quis me aprofundar porque é um tema um pouco específico e difícil de explicar, até porque eu tô aprendendo. Então as principais alterações que eu fiz aqui foi alterar o formato da neve e também a composição em geral. Ou seja, eu adicionei uma sombra ali no personagem, eu tirei um pouco do reflexo dele que tava ali no gelo e deixei até mesmo um efeito de luz e de neve pelo cenário inteiro. Além disso, eu desfoquei ali um pouquinho da árvore e deixei um efeito um pouco mais dramático, por assim dizer. Então você percebe aqui no antes e no depois a diferença. Eu vou dar até um close aqui pra vocês verem como é que fica no personagem. Em geral a arte tá muito bonitinha, parabéns pelo esforço e vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Min, ele tá muito bonito e o principal foco que a gente vai dar aqui vai ser na anatomia. Um errinho aqui é que na direita o ombro dela tá mais levantado e o opai dela não tá acompanhando o ombro, ou seja, ele deveria ter levantado também. Então para ajustar isso eu só alinhei os ombros e também alinhei os opais. Isso é algo muito comum de acontecer e para quando você começa a flipar o desenho e às vezes usar umas linhas guias. E falando em linhas, eu puxei algumas brancas aqui na parte do rosto, ali pra parte do cabelo também, só pra gente ter um destaque melhor com a highlight, a gente consegue separar a personagem do fundo. Eu até tentei adicionar ali no braço e na parte do opai, mas eu não achei que combinou tão bem, então eu só deixei um pouquinho no ombro e adicionei uma luzinha na parte ali dos opais também. Essa sombra aí embaixo que eu tô ajustando, ela é causada por causa do tamanho das coxas, né, que são um pouquinho avantajadas. Porém esse formato de V tá relacionado diretamente à virilha, e então eu tive que abaixar um pouquinho pra ficar mais anatomicamente correto, por assim dizer. De resto foi apenas sombras e detalhes que eu adicionei, e olha aqui o antes e o depois pra vocês terem uma noção da diferença. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. E esse desenho aqui foi feito pelo Nick, e pelo visto o Papai Noel comprou 2 airbags caso ele bata a rena. Brincadeiras à parte, eu já vou aproveitar para explicar a parte dos opais. Já tinha passado alguns vídeos antigos sobre isso e alguns shorts também, mas em geral veja o seio como se fosse 2 balões de água, onde o peso vai ficar principalmente em relação à gravidade, normalmente é para baixo. E lembre-se da interação, então, se ele for pressionado ou alguma coisa influenciar para ele ser pressionado de cima ou baixo, ele vai expandir para os lados. E se for ao contrário, ele sendo pressionado pelos lados, ele expande para cima e para baixo. Eu dei essa explicação para chamar a sua atenção, obviamente, e também porque a gente precisa aplicar isso no desenho. Eu, por algum motivo, acabei esquecendo de dar uma pequena diminuída ali na esquerda, do lado da esquerda, porque na minha cabeça eles estavam pressionados em cima de uma mesa, mas não. Eu também adicionei alguns highlights ao torno do desenho e também ajustei algumas partes do rosto, como por exemplo a boca que estava desalinhada. Agora você liga no antes e também no depois. Arte muito bonita, então vamos para a próxima. Esse desenho aqui tá muito bonito e ele foi feito pela Kai Kit, e eu vou aproveitar de uma nova ferramenta do Clip Studio para poder ajustar ele. Então basicamente o desenho ele tá bem feito em detalhes, etc, mas a estrutura ela tá desconecta em relação à escala e si mesma. Então a cabeça tá muito grande, o braço ali ele fica muito alto em relação também ao tronco, o tronco ele tá meio largo demais pro lado da direita e o corpo ele tá meio que encurvado pra trás ou meio que pra frente, como se ela fosse corcunda, então tem vários detalhezinhos assim pequenos que meio que entortaram a arte final. Eu usei o Liquify, que é a ferramenta nova que eu tinha dito, para conseguir corrigir esses detalhezinhos. Olha o antes e olha o depois, a diferença fica bem visível no quesito da estrutura. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Eu não vou nem me atrever. Esse desenho aqui foi feito pela Kai-chan, é um desenho tradicional e ele tá muito bem pintado principalmente. Eu gosto muito de pintura tradicional, cara. Então a primeira coisa que eu fiz ali foi ajustar as costas do personagem, que ele tava um pouquinho torto, assim, com a postura um pouquinho de desenhista, sabe? Eu tive que procurar um pincel texturizado no estilo de papel, porque eu tinha acabado de instalar o programa, não acabado, mas enfim, é um programa novo que eu tô usando, e eu não tenho esses pincéis texturizados ainda. Então o que eu fiz foi baixar um pra poder ajustar coisas básicas, como por exemplo, ali aumentar o tamanho da touca, adicionar umas mechas no cabelo pra dar um destaque mais bonito, e também fazer esses highlights, esses efeitos de luz aí na parte do cabelo, que deixam um volume e até mesmo um brilho maior ali pra parte do rosto do personagem. De resto foram efeitos de luz e sombra pra dar aquela noção, aquele efeito de tecido ali no gorro do Papai Noel. E eu também tive que diminuir um pouco o olho à nossa esquerda, cara. Ele tava um pouquinho pequeno, um pouquinho maior no caso em relação ao da direita. E aqui dá pra ver a diferença no antes e no depois. Arte muito bonita e vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Popcorn, ou seja, pipoca. Assim, só talvez eu tenha confirmado isso no Google porque meu inglês não tá fluente, tá? Esse desenho ele tem o mesmo probleminha que eu já tinha citado anteriormente, que ele tá muito bem desenhado, ele tá muito bem detalhado, mas a estrutura ela acaba ficando torta em algumas partes. Então, por exemplo, ali no nariz e na boca eu tive que diminuir elas em relação aos olhos e eu também tive que ajustar os olhos um em relação ao outro, porque um tava maior do que o outro. O da direita em si que eu tô falando. Eu adicionei alguns efeitos também de sombreamento ali no rosto e a boca que ela tava meio que projetada como se o rosto estivesse de frente e na verdade o rosto tava em 3x4. É um dos erros que eu mais vejo o pessoal cometendo e eu não lembro onde eu aprendi a fazer esse detalhe, mas eu acho que foi com o Guilherme Freitas. E eu também diminuí o tamanho do braço que estava um pouquinho grande. Olha o antes e o depois, pra vocês terem uma noção da diferença. Fiquem atentos se os elementos do rosto estão seguindo o ângulo da cabeça.
A arte é muito linda, vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Himawari e eu quase não mexi por causa dos efeitos por cima. Se vocês darem uma olhada, tem um efeitinho de TV velha passando assim, de distorção, e é meio difícil de mexer. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é o fato do queixo não estar alinhado com o resto do rosto, com a linha central do rosto. Eu não sei se foi proposital por causa da expressão do personagem que tá com a boca meio aberta, mas ainda assim eu achei que ficou um pouquinho torto demais, então eu ajustei e deixei ele alinhado. Outra coisa que eu notei foi em relação às mãos do personagem. Pelo fato de eu ter visto outros desenhos da mesma artista, eu vi que ela desenha a mão dessa maneira meio quadradona. E poderia ser considerado um estilo, mas ainda assim aconselho que você estude a mão de maneira realista, isso vai te ajudar demais. E se liga aqui no antes e no depois. Desenho muito bonito, vamos pro próximo. Do nada, Papai Noel Bodybuilder. Esse desenho aqui foi feito pela Sui e ele tá muito bem feito, principalmente na composição do cenário junto com o personagem. Eu digo cenário no quesito de iluminação de fundo, tá? Não porque tem algum elemento ali atrás. Na estrutura, era possível ver que a boca tava um pouquinho torta, então eu ajustei, e também os olhos eles não passam necessariamente uma noção de profundidade muito volumosa, dando uma impressão leve de que o olho tá chapado no rosto, e por isso eu adicionei um sombreamento na parte de baixo dele. Também ajustei um ombro, porque recentemente eu fiz uma ilustração com o mesmo problema de deixar o ombro muito justo, e eu tive que ajustar o braço junto com o ombro também. Para os olhos é mais uma questão de estilo, mas eu deixei ele um pouquinho mais realista, e a íris que tava quadrada eu arredondei. De resto foram apenas detalhes e sombreamento, e olha aqui o antes e o depois. A arte é muito bonita, vamos pra próxima. O próximo desenho aqui que eu vou mostrar foi feito pelo Nari, e eu tenho a impressão de que ele foi feito no digital com aspecto de tradicional, e não no tradicional, me corrija se eu estiver errado. O sombreamento ele tá muito bem feito, mas você percebe vários errinhos de estrutura, como por exemplo a mão que estava muito pequena, o ombro que estava meio arredondado, e a cabeça que ela tá com um efeito meio que de desacoplagem, né? Você sente como se a cabeça fosse de um boneco, ele tá encaixado no pescoço e não faz parte do pescoço. Então eu mesclei um pouco mais os dois e fui adicionando alguns detalhes básicos no rosto, como por exemplo ali na boca, como que a interação ali do sorriso ia afetar os olhos, então eu tive que meio que amassar um pouquinho dos olhos. Eu também ajustei ali o pé, que no caso o tênis dele tava meio pequeno, meio tortinho, então a dica seria ficar mais atento nas proporções e nas conexões anatômicas, porque o desenho em si tá muito bem feito. Arte muito bonita, olha o antes e o depois, vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pelo Traquinas, eu achei muito legal, porque eles desenharam o personagem da Sui, que foi de um evento que teve no server, por isso que vocês estão vendo eles várias vezes aqui no vídeo, que é esse personagemzinho com sapo. E colocou o meu personagem do meu canal, que é o MK, ali do lado. E algo que eu tive que ajustar no MK foi a perna, onde ele projetou a perspectiva ali, a ideia foi boa, mas acabou fazendo ela muito pequena, a perna não deveria ficar tão pequena quanto você ajustou ali. Isso aí eu brincando com o efeito do Liquify ignora. Eu fiz alguns pequenos ajustes na iluminação de fundo e na saturação, e também adicionei uma pequena sombra ali na parte de baixo dos olhos, só pra dar uma noçãozinha de 3D um pouquinho melhor. Uma parte do formato do rosto estava um pouquinho mais larga que o outro, então eu ajustei isso com a ferramenta do Liquify também. E se liga agora no antes e no depois. Foram poucas alterações, mas ainda assim a arte ficou muito bonita. Esse desenho aqui foi feito pela Ju Chan e eu tava devendo uma correção de arte pra ela, então eu usei esse vídeo pra fazer isso. A primeira coisa que eu alterei foi o pezinho, que tava um pouquinho torto, e a perna dela que não fazia muito sentido, ela parecia estar torta em relação ao resto da perna. O bumbum, por assim dizer, estava meio que mal projetado por causa da relação da perna, que estava um pouco mais alta, então eu só aumentei aonde ficou aquela dobrinha. O braço que estava segurando o celular, a altura do olho não estava equivalente ao celular, então parecia que ela estava olhando acima do celular. De resto foi alguns detalhes, como por exemplo na dobra da blusa, que você percebe várias linhas meio que paralelas, meio que aleatórias, e acaba sujando um pouco do desenho. Também abaixei um pouco da corcunda dela, que estava grande. A dica que eu deixo é estudar a anatomia do tronco e da pelve e suas proporções também. Esse aí é o antes e depois, a arte tá muito bonita e esse é o final do vídeo. Se inscreve aí pra dar aquele apoio. É isso, tchau. Dá like.